Olá, começa agora mais um TV Urbanitários, continuando a nossa série de entrevistas sobre a proposta de privatização da maior empresa de energia elétrica da América Latina, a Eletrobras. Hoje, o nosso entrevistado é o senador Hélio José, do PROS, aqui do Distrito Federal. Seja bem-vindo, senador. É um prazer tê-lo aqui na TV Urbanitários e obrigado por ter aceito o nosso convite. Quero agradecer você, Henrique, agradecer aos colegas da TV Urbanitários, Sindicato do Steel, a TV Comunitária aqui, com o seu diretor-presidente, Paulo Miranda. Dizer que sempre é uma satisfação estar aqui presente, conversar com a nossa população sobre temas importantes para a sociedade. Então, meus cumprimentos a todos os ouvintes, assistentes aí da TV Urbanitários. Senador, enfim, a proposta de privatização da Eletrobras vai ser investigada, né? Qual vai ser o foco dessa CPI? Pois não, Henrique. Até que, enfim, eu tive aqui dando entrevista para você há uns 4 meses atrás, quando nós falávamos sobre a possibilidade de se fazer uma CPI do setor elétrico brasileiro. Na verdade, a questão é muito mais ampla do que só especificamente a privatização da Eletrobras. É o setor elétrico brasileiro como um todo que passa por uma grave crise, aonde a gente enxerga que o ápice dessa crise, nesse momento, é a privatização da Eletrobras, uma empresa importante, uma empresa que foi concebida na época de Getúlio Vargas, foi iniciada Gaspar Dutra e consolidada o seu início no governo de João Goulart, Juscelino Kubitschek, e que nós jamais podemos deixar que a Eletrobras seja privatizada ou seja dada da forma que querem fazer. Já que a Eletrobras é um patrimônio nacional construído ao longo do tempo, que trabalha e faz a gestão de um dos principais insumos governamentais do Estado, que é o insumo da energia. Os países desenvolvidos do mundo, como os Estados Unidos, a Alemanha, a própria China, a Austrália, a França, o setor elétrico está na mão do governo. Inclusive, vou mais além, países como os Estados Unidos, o setor elétrico está na mão dos militares, porque é tão estratégico para o governo, é tão estratégico para o Estado, que não pode estar na mão, no risco de qualquer um. Porque Estado é o seguinte, o governo passa, o Estado fica. Então, como os militares são Estado, quer dizer, ele é perene, ele permanece, como é o caso lá dos Estados Unidos, o governo pode até mudar, mas o Estado permanece. Por isso que lá a energia, esse insumo tão importante, é controlado de forma estatal pelos militares que controlam as grandes usinas de produção e geração de energia hidrelétrica, de energia solar, das energias principais para o país. A mesma coisa precisamos fazer aqui no nosso Brasil. Não é possível admitir que a Eletrobras, que teve seus grandes desenvolvimentos, inclusive na época do próprio regime militar, né? Aonde a Eletronorte, aonde Furnas, Chesf e Eletrosul, que são as 4 grandes subsidiárias do sistema da Eletrobras, foram consolidadas. Eu mesmo fui concursado público, empregado público da Eletronorte, no período quando eu me formei na UNB, eu fiz a UNB de 78 a 82, em abril de 82 eu entrei na Eletronorte concursado público, onde eu trabalhei por 3 anos e meio, e fomos consolidar a chegada da Eletronorte no Maranhão, que era um estado onde apenas praticamente só tinha 10% do estado com luz, 90% às escuras. Hoje é o contrário, o Maranhão tem praticamente 95% com luz e apenas 5%
100% às escuras, provando o tanto que é importante o sistema Eletrobras, no caso do Maranhão específico, a presença da Eletronorte naquele estado, que fez a diferença básica para o tratamento desse insumo tão importante que é a energia. Por isso que naquela época, 4 meses atrás, quando falava-se em privatizar esse setor, colocá-lo na mão de pessoas que não têm o compromisso com o Estado, a gente já falava da necessidade de abrir-se uma CPI, ou seja, de captar assinaturas necessárias para analisar-se aquele projeto. E aquele projeto que você igual coloca, por quê? Porque pessoas que estavam trabalhando no governo, no Ministério de Minas e Energia, na ANEEL e na própria Eletrobras, estavam fazendo gol contra. Então nós precisamos fiscalizar e verificar como é que foi a ação dessas pessoas para tentar levar a privatização da empresa, tá certo? Eu ia te perguntar, senador, porque há uns dias atrás, o jornalista Luiz Nazif, ele fez uma denúncia de que havia representantes do próprio governo atuando lá no Ministério de Minas e Energia, no caso o senhor Paulo Pedrosa, que estaria representando interesses de empresas privadas, né, e que eram as principais interessadas na venda da Eletrobras. Isso também vai ser investigado? Exatamente. Esse, inclusive, é uma das justificativas para a instalação da CPI. Essa ação do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, tá certo? Que realmente foi uma ação verificada, que ela teve muitas vezes passos favoráveis a uma situação de privatizar a maior empresa de energia brasileira, ao invés de ajudá-la a consolidar como um grande player do mercado, que ela sempre assim o foi. Então esse, além de outras ações de empregados ligadas à própria ANEEL e outros, tá certo? Com ações no Ministério de Minas e Energia e também em outros setores serão averiguados na CPI, porque naquela época que eu falava, nós iríamos pegar as assinaturas e de fato eu encampei e pegamos 42 assinaturas de colegas senadores da República, protocolei desde fevereiro o pedido da CPI com as assinaturas necessárias. O governo conseguiu empurrar com a barriga por 2 meses e pouco a leitura do requerimento para a instalação da CPI. Agora, nessa semana passada, nós conseguimos fazer com que o requerimento, que já estava protocolado na mesa do Senado desde fevereiro, fosse lido em plenário. Aí abriu-se o prazo mínimo para a retirada das assinaturas, que não foram retiradas, então a CPI está devidamente consolidada. Agora falta os líderes partidários indicar os membros da CPI, que será composta por 10 membros titulares e 10 membros suplentes, para que a gente possa apresentar um calendário de trabalho e de apuração de todas as questões que estão por trás dessa tentativa de privatização do setor elétrico nacional e de uma empresa rentável, uma empresa importante, uma empresa que representa o equilíbrio do setor energético aqui no Brasil. Você mesmo agora está vendo, Henrique, o grave problema que o Brasil está enfrentando com essa greve dos caminhoneiros, com essa falta de combustível nas bombas, com essa dificuldade com relação ao preço do óleo diesel, da gasolina, o que demonstra o tanto que é importante o Estado ter o controle sobre essas fontes energéticas fundamentais para a população. Se isso acontece com energia elétrica, né? Imagina, Henrique, se isso acontece com energia elétrica, é basilar para todo e qualquer cidadão brasileiro ou cidadã brasileira. Hospitais, escolas, fábricas, repartições públicas, o país todo irá parar. Então, por isso que isso fez, eu acho, sensibilizou mais ainda ao nosso nobre senador Eunício Oliveira, a quem eu quero agradecer, presidente do Senado Federal, a ler, nessa semana passada, a meu pedido, depois de insistentes pedidos, a instalação da CPI do setor elétrico, para que nós possamos averiguar e acompanhar e discutir toda essa situação, porque ela vem exatamente, essa proposta de privatização do setor elétrico, vem exatamente na contramão dos demais países desenvolvidos do mundo. Agora, senador, o senhor citou o presidente do Senado, o senador Eunício Oliveira, né? Há pouco mencionou que a proposta de CPI levou
cerca de 2 meses, 2 meses e meio, mas foi um pouco mais, né? Desde que quando ela foi protocolada, no dia 15 de fevereiro, e o requerimento foi lido agora no dia 23 de maio, passaram-se quase 100 dias, né? Por que demorou tanto isso? Que os líderes do governo fizeram todo o esforço para que não fosse lido e para retirar assinaturas, tá certo? E derrubar a proposta da CPI, mas não conseguiram. Eu quero agradecer aos 42 senadores da República que assinaram a CPI comigo, que eu que puxei a proposta da CPI, porque o próprio presidente da ANEEL, Dr. Romeu Rufino, deixava claro que essa proposta de privatização vai aumentar a energia elétrica até em 14% em algumas situações. Isso imediatamente. Imediatamente, porque só tende a prejudicar a população brasileira. E não só a população, mas os comerciantes, empresários, industriais. Todo é uma o nosso cadeia, povo, né? toda a cadeia produtiva nacional, que já é muito penalizada com a taxa de energia, uma das mais caras do mundo que nós pagamos no nosso país, tá certo? E que com o aumento da energia iria sofrer muito mais. E a dona de casa que aponta, era quem mais ia sofrer, porque a dona de casa é que sabe onde aperta o cinto da necessidade da cesta básica, da necessidade da sobrevivência, e quem no fundo, o contribuinte brasileiro é que pagaria o pato. Senador, eu gostaria aqui de fazer uma comparação, né, do que está sendo a Eletrobras com o que foi a Vale do Rio Doce, lá em 97, quando o então presidente da República, Fernando Henrique, privatizou a Vale por 3 bilhões e 300 milhões, quando só as reservas da empresa valiam, na época, em torno de 100 bilhões, né? E essa proposta de privatização da Eletrobras, ela é cercada de inconsistências, irregularidades e contradições, como foi a Vale do Rio Doce. Por quê? Porque os especialistas hoje no setor elétrico, eles dizem que se a Eletrobras, todo o sistema, né, energético, fosse construído hoje, o custo disso seria em torno de 400 bilhões de reais. Mas hoje, o presidente Michel Temer quer vender a Eletrobras por 12 bilhões. O que explica isso, senador? Um absurdo de uma contradição. O governo quis presentear banqueiro com a reforma da Previdência. Eu fui o relator da CPI da Previdência, junto com o presidente da CPI, que foi o senador Paulo Paim. Provamos por A, B, C e D que o governo faltava com a verdade, que a Previdência não tinha aquele déficit propalado pelo governo, que na verdade era uma tentativa de privatizar a Previdência para agradar banqueiro e para proteger os não pagadores de impostos. Quando nós conseguimos derrotar a proposta da PEC da morte, a PEC da Previdência. PEC da morte por quê? Porque as pessoas iam trabalhar a vida inteira até morrer e não iam conseguir aposentar, caso ela fosse aprovada. Por isso que é conhecida como PEC da morte. E graças à CPI da Previdência, que eu fui o relator, nós conseguimos derrotar a proposta da PEC da morte, né? O governo quis fazer um outro presente para os banqueiros e para os capitalistas internacionais, que é destruir a nossa principal empresa de energia elétrica, nossa empresa pública, para agradar a sanha capitalista de banqueiros e de capitalistas internacionais, que seria essa dação, ou seja, essa forma de fazer uma privatização disfarçada, porque na verdade é para dar o patrimônio público para meia dúzia de interessados em sugar o sangue do brasileiro. Mas essa CPI, com certeza, da mesma forma que nós fizemos a CPI do setor da Previdência, nós vamos dar palavra para todos os membros do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, da sociedade civil, a CNBB, as entidades sindicais, vamos dar a palavra para a OAB, vamos dar a palavra para todo mundo e vamos provar, por A mais B, que essa proposta de privatização da Petrobras, da Eletrobras é um absurdo, igual você está falando, pegar um patrimônio na cerca de 500 bilhões para dar em troco de 12 bilhões. Quer dizer, um absurdo total. Além disso, prejudicar a população brasileira com aumento de luz, porque,
como a privatização das empresas do setor elétrico afeta a vida do cidadão. Vou pegar aqui 7 pontos enumerados para que o nosso ouvinte possa entender. 1. A ANEEL diz que a entrega das estatais à iniciativa privada impactará inicialmente as contas da energia em até 17%. Declaração do presidente da ANEEL. Se a conta de luz brasileira já é uma das mais caras, tu imagina com a privatização aumentando 17%. 2. Deixar claro que isso é imediatamente. Depois vai ser mais ainda. Assim como a gasolina pode ter aumentos diários, progressivos, semanais, né? Isso. E olha que na época do governo Lula só teve 8 aumentos. Durante os 8 anos do governo Lula. E agora todo dia aumenta a gasolina, todo dia aumenta o óleo diesel. 2. Impacto 2. Com o aumento da tarifa, o acesso à energia fica restrito para quem puder pagar. Ou seja, a massa do povo brasileiro, que é o pequeno, pobre consumidor, que ganha salário mínimo, não terá condições de estar pagando. Impacto 3. A privatização representa um ataque à soberania e à segurança nacional do país. Isso é importante para que a população entenda. A soberania por quê? Porque o setor energético ele é fundamental para o funcionamento de todos os setores correlatos. Aí um país só é soberano se ele tiver o controle das suas águas, da sua energia, da sua produção. Caso seja feita essa privatização, fica comprometido essa soberania, tá, do setor, né, elétrico nacional e a segurança do nosso país. Então, por isso, por exemplo, pega o Rio, tipo o Rio Tocantins, tipo o Rio São Francisco, que são usinas hidrelétricas. Se nós deixamos privatizar uma hidroelétrica, tipo a de Tucuruí, por exemplo, um débil mental tipo esse Trump ou tipo esse outro lá da Coreia pode comprar aquilo ali e ficar brincando de apagar e acender a luz no Brasil, porque só entrar e tirar Tucuruí e ficar fazendo ping-pong, o sistema vai ficar entrando e saindo, ou seja, blackout quando quiser. Então nós não podemos deixar afetar a nossa segurança nacional com risco desse. 4. Fim dos subsídios sociais, porque é muito importante a tarifa hoje para o pobre, tá certo? Que ela é subsidiada graças ao sistema interligado, graças a uma compensação de um setor com o outro, que é feito exatamente por ser uma empresa pública. Os mais ricos compensam. Compensa os mais pobres, exatamente. 5. Junto com as empresas do setor elétrico, as empresas privadas vão controlar rios, fronteiras, biodiversidade e reservatório, que é aquilo que eu já falei. Você pega todo o sistema Xingó, por exemplo, todo o sistema do Rio São Francisco, lá meu nome daquela usina lá do São Francisco, rapaz, a usina de Sobradinho, acima de Sobradinho é aquela de Xingó lá em cima, do meio aqui, como é no Paulo Afonso. Todo o sistema de Paulo Afonso, tá certo? Que controla praticamente toda a vazão do Rio São Francisco. Tu imagina isso na mão de adversários do governo brasileiro, do povo brasileiro, todo o controle do São Francisco, que é a água que tem para o Nordeste brasileiro. Vai ser um caos para a nossa população. Quando o governador for adversário político de outro, né? Exato. O problema que pode causar. 6. A empresa privada não tem como prioridade prestar um serviço de qualidade à população. O resultado é a volta dos apagões. É isso que vai acontecer, porque a empresa privada está compromissada com lucro. Não está compromissada em ter realmente uma situação de trabalho adequado. Então, isso tudo nós vamos estar analisando na nossa CPI e vamos deixar claro a inviabilidade de privatizar a Eletrobras. E 7, os profissionais dos setores serão demitidos, os profissionais da Eletrobras, tipo o pessoal da Eletronorte, de Furnas, Eletrosul e Chesf. Só para dar um exemplo, senador, pois não? Aqui a CELG do Goiás, a empresa de distribuição de energia, quando foi privatizada, demitiu imediatamente 1.000 trabalhadores. Tá vendo? 1.000 famílias desempregadas e todo mundo sabe que o Estado não existe nem para dar lucro e nem para dar prejuízo. O Estado existe para fazer o equilíbrio entre o contribuinte, entre o público, entre o setor privado e o governo, para que se faça o meio termo, para que as coisas funcionem de forma equilibrada como um pêndulo, para que a sociedade viva com dignidade. É para isso que tem o Estado. Ainda mais num país extremamente desigual como ao nosso, o Brasil, né? Exatamente. Agora, senador, a gente está caminhando para o final da entrevista
E eu gostaria de saber do senhor como é que está o ambiente político no Senado para discutir essa CPI, essa proposta de privatização da Eletrobras. Olha, Henrique, eu creio que com esse ambiente que nós estamos vivendo hoje, com essa greve de já 5 dias dos caminhoneiros, na verdade, alguns dizem lockout dos transportadores, né? Porque tem muitos transportadores que estão pegando os seus funcionários caminhoneiros para fazer fechamento de estrada, não estão preocupados com a vida do coitado do caminhoneiro, que eu apoio, estou junto com os caminhoneiros autônomos, com aquele pai de família, trabalhador, que vive de sol a sol, trabalhando e labutando para alimentar a sua família. Não estou do lado de grandes empresários do sistema de transporte que querem tirar impostos, querem tirar aquele investimento que é necessário para o desenvolvimento do Estado em beneficiamento deles próprios, tá certo? Os oportunistas da situação, que está fazendo lockout, que isso eu espero que o governo federal, o Ministério Público, a Polícia Federal apure e separe o joio do trigo, da justa reivindicação do povo brasileiro, que não aguenta pagar gasolina a 5, 6, 7, 8, até 10 reais. Foi chegar a gasolina em alguns postos, onde o PROCON rapidamente está indo fechar, tem que fechar mesmo, isso é um absurdo. O diesel no valor que tá certo? E aí, realmente, a gente não pode ser contra as organizações que procuram a chegar numa situação justa com relação a isso. O que não dá é para o governo querer penalizar o pobre do contribuinte, o pobre do trabalhador, para beneficiar acionista milionário da Petrobras, que é uma empresa brasileira com 60% de ações brasileiras, por isso que eu defendo a estatal. Quem tem que intervir é o governo brasileiro, demitindo o seu Pedro Parente, que é um tucano na frente da Petrobras, que está lá, tá certo, para fazer a política da entrega do patrimônio público nacional, não quer saber do povo brasileiro, está querendo beneficiar os ricos e milionários, que são os grandes acionistas da Petrobras, que ele não quer fazer o que tem que ser feito no Estado, que é o equilíbrio da situação. Não tem sentido a Petrobras querer vender gasolina no Brasil a R$5 e pouco e querer vender a R$2, R$3 para a Argentina, para o Uruguai e para outros lugares. Isso aqui não tem sentido, né? E não tem sentido também nós termos refinaria em condições de refinar o nosso petróleo e a gente pegar, vender petróleo bruto para os Estados Unidos e comprar gasolina nos Estados Unidos. Que história é essa? Uma visão multinacional, né? Totalmente multinacional, gerando empregos na China ou nos Estados Unidos e deixando de gerar emprego aqui. Porque as plataformas de exploração do pré-sal e outros lugares que eram feitos no Brasil, agora estão sendo feitas tudo lá fora. Quer dizer, o povo brasileiro é desempregado, 14 milhões de desempregados. Então, quer dizer para você que essa questão dá também um efeito muito ruim, é aquilo que eu falei para você. Os profissionais do setor serão demitidos e substituídos por trabalhadores terceirizados com salários menores, péssimas condições de trabalho, com restrição de direitos. Então, tudo isso a gente vai estar apurando na CPI do setor elétrico, provar a inviabilidade dessa proposta e deixar claro que tem outras soluções, tal qual apontamos com relação à reforma da Previdência. Nós não somos contra a reforma da Previdência, mas uma reforma da Previdência, por exemplo, que faça com que os devedores da Previdência paguem a Previdência, que são a JBS, que são os banqueiros, a Rede Globo, que precisa pagar a Previdência e não ficar fazendo propaganda contra o povo brasileiro para não pagar a Previdência, tá certo? Querendo espoliar o servidor público, querendo espoliar o pobre do trabalhador da iniciativa privada, que todo mês paga no seu contra-cheque a Previdência. A mesma coisa está aqui. Nós pagamos religiosamente a nossa conta de luz. Agora tem grandes aí que não pagam a conta de luz e ainda tem banqueiro que quer ainda se beneficiar com essa situação da privatização do setor elétrico, que na verdade quer lucro para eles e prejudicar o povo brasileiro. Isso nós vamos provar na CPI da Previdência, que é o grande objetivo desse trabalho que a gente espera instalar nesses próximos dias no Congresso Nacional. Agora, senador, para a gente finalizar, porque a produção já me avisa ali que o nosso tempo está se esgotando, nessa semana a sociedade e os trabalhadores do setor elétrico, eles tiveram uma vitória, né? O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, disse que retirou a medida provisória 814 de pauta no dia 22 de maio.
E essa medida provisória, ela perde a eficácia no dia 2 de junho. Então, há praticamente uma semana, não tem condições de ser votada na Câmara e no Senado. Uma vitória dos trabalhadores que fizeram uma articulação junto aos deputados. Isso favorece os trabalhos na CPI, que consegue trabalhar com um certo conforto, né, para investigar tudo isso. Com certeza. Essa retirada de pauta da medida provisória 814, altamente maléfica para o setor elétrico, se deveu muito a uma articulação que o Senado deixou claro que não iria votar essa questão, tá? Porque todo mundo sabe que a medida provisória é votada na Câmara, depois tem que ser votada no Senado. Então, dentro das negociações feitas, ficou claro que não adiantava vir daquela forma que estava com aquela série de emendas que não iria passar. Então, consequentemente, foi um acerto do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ter retirado de pauta, porque ela não iria mesmo ser aprovada. Então, consequentemente, ficou acertado se o governo quer fazer alguma mudança em marco regulatório, algumas questões do setor elétrico, que mande um projeto de lei para ser debatido no Congresso Nacional, igual deve ser todas as mudanças perenes, né? As mudanças a serem calculadas devem ser debatidas com a tranquilidade do projeto de lei. Então, o governo federal compreendeu essa questão. A medida provisória, de forma definitiva, foi retirada de pauta, tá certo? Ela não será mais avaliada e o governo ficou de mandar um projeto de lei a ser analisado pelo Congresso Nacional. Então, concomitante à instalação dessa CPI e esse passo, a leitura do pedido da instalação da CPI, a retirada da medida provisória 814, foram duas vitórias no setor elétrico, aonde nós precisamos ficar vigilantes, mobilizados, para que agora cobrar de todos os líderes para que indiquem os membros da CPI, para que a gente possa instalar com tranquilidade a CPI, com calma a CPI, sem pré-julgamento nenhum, e fazer as análises necessárias para que a gente possa provar por A, B, C e D quem tem razão na discussão sobre a questão de privatizar ou não o setor elétrico brasileiro. Senador, só para explicar para você que nos assiste em casa e nas redes sociais, essa medida provisória ela possibilitava, né, a venda de algumas empresas da Eletrobras, o que depois favoreceria a venda da Eletrobras em si. Mas, senador, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Gostaria de ouvir aí as suas considerações finais e agradecer a sua presença aqui na TV Urbanitários. Como senador da República do Distrito Federal, sou o senador Hélio José. Quero mais uma vez agradecer a TV Urbanitária como servidor, empregado público que fui da Eletronorte 3 anos e meio, empregado público da SEB por 27 anos, atualmente servidor público federal concursado do Ministério de Planejamento e Orçamento e Gestão, prestando serviço no Ministério de Minas e Energia e como senador da República. Eu quero mais uma vez agradecer a TV Urbanitário por esse importante trabalho de informação à sociedade, por essa discussão importante, e deixar claro que meu gabinete, o gabinete 19 da Lateltônio Vilela, a minha página www.senadorheliojosé.com.br, a comissão que eu sou o presidente, a comissão Senado do Futuro, lá do Senado Federal, estamos à disposição para colaborar na discussão da política pública mais adequada para o nosso país e, se Deus quiser, mostrar que é um equívoco essa ideia de querer privatizar o setor elétrico nacional. Muito obrigado, Henrique. Muito obrigado, TV Urbanitária. É uma proposta que é ruim para a sociedade, é ruim para os trabalhadores, é ruim para os empresários, para a indústria, é ruim para todo mundo, né, senador? Exato. Eu conversei com o senador Hélio José, que é do PROS aqui do Distrito Federal, que falou sobre a criação da CPI para investigar a proposta de privatização da Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina. Você pode rever este e outros programas em nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@estildf.org.br ou pelo nosso WhatsApp 99144 8075. 99144 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.